Agora, 2h45, e a gente fala sobre economia, isso porque a cesta básica atingiu a primeira queda aí no valor médio nesse ano aqui em Campinas. Isso depois de 4 meses de altas consecutivas. A redução aí fez o valor médio aqui em Campinas passar para R$ 811,51. Esse levantamento é do Observatório da PUC Campinas, foi divulgado aí na última sexta-feira. E olha só, o vilão dos preços aí era o tomate, que caiu 27% e puxou então o preço da cesta básica para baixo. Só que apesar dessa queda, o valor da cesta ainda é o segundo mais alto, isso desde o início desse levantamento que é feito pelo Observatório da PUC aqui em Campinas. E a gente conversa agora sobre isso com o Pedro de Miranda Costa, ele que é professor do Observatório PUC Campinas e coordena também esse estudo. Aliás, a gente está aqui aguardando um contato com ele, mas vamos enquanto isso passando aqui as informações. Olha só, tomate então estava bem caro, caiu 27%, puxando esses valores para baixo. E além do tomate, outros itens tiveram também uma redução aí dos preços. A farinha, por exemplo, óleo, arroz, banana estão mais baratos também. No caso da farinha, a queda foi de 4% e do óleo uma redução aí de 3%. Então são reduções que puxam esse valor geral para baixo. O arroz também está um pouquinho mais barato, 1% aí mais barato, e a banana 0,96% também mais barata. São itens que tiveram aí uma pequena queda nesse mês. Essa tendência de queda nos preços, segundo esse estudo, foi observada também em 14 das 16 capitais que são pesquisadas pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e também Estudos Socioeconômicos. Só que mesmo assim, com essa queda aí que a gente teve a primeira do ano, o valor é alto ainda em Campinas. A gente teve aí altas consecutivas. Então, comparando com o período anterior, nos 5 primeiros meses desse ano, a alta aí é de 9% nesse valor da cesta básica. Então, uma alta salgada para o consumidor, né, Thalita? Salgada, mas que traz uma esperança também, né? Esse recuo, na verdade, de alguns itens, a gente citou agora o tomate, traz uma esperança ali, né? De uma possível desaceleração na inflação dos alimentos, principalmente a partir de agora, aí que a gente vai entrar, né, no próximo mês, no segundo semestre. A gente também tem outros itens aí, outros 8 itens da cesta básica que tiveram aumento nos preços, tá? A carne teve aí uma alta de 2,52%, pesando bastante no bolso aí do consumidor. Tivemos também um açúcar, né, outro item básico, com aumento de 2,50%. A batata, olha só, continua ali na listagem, né? Ela tá um item ali que também tá sempre liderando entre os itens mais caros no supermercado, né? Quem o pessoal que acaba usando bastante tem que fazer ali, acaba tendo que optar por outras substituições. E ela teve uma alta, e olha só, nessa última pesquisa, de 2,24%. Quem também continua nessa listagem é o cafezinho, viu? Uma alta ali de 2,14%. A manteiga ali, para quem gosta daquele café da manhã, também teve alta, viu? O pãozinho, né, ali francês com uma manteiga, também pesou no bolso, teve uma alta de 1,26%. Ainda falando de café da manhã, olha só, o pão francês também teve alta aí de 1,24%. É aquela velha história, né? O consumidor muitas vezes vai precisar ali driblar essa economia para poder não pesar no bolso de alguma forma na compra ali no final do mês, poder ali, para quem pode, né, optar, na verdade, por isso, substituir ali outras opções, outros alimentos, no caso aí desses itens que tiveram alta. Pois é, enquanto a gente falou dos itens com alta, outros ficaram mais baratos, né? É um malabarismo ali que o consumidor faz mesmo todos os meses. E para entender melhor esses números, a gente conversa agora com o Pedro de Miranda Costa, professor do Observatório PUC Campinas, fala conosco aqui ao vivo. Oi, professor, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, Tayla, boa tarde, ouvintes. Bom, professor, falando dessa redução aí do preço da cesta básica, muita coisa aí do dia a dia mesmo ficou mais cara, né? Carne, açúcar, café, manteiga, mas em compensação o tomate ali, que era um vilão dos preços, teve uma redução aí que puxou esse valor médio para baixo, né? Porque essa redução aí tão significativa, né, de 27% no preço do tomate, por exemplo. Bom, eu diria que nesse mês de maio o tomate deixou de ser o vilão, né? Na verdade, quando a gente olha uma queda de 27%, é uma queda significativa para um mês, porém, o tomate vinha apresentando altas nos demais meses. No próprio mês de abril ele tinha apresentado uma alta significativa,
Então, é uma queda, né? E isso foi um grande fator para contribuir para a queda da cesta básica como um todo, mas ele vinha de um patamar alto, né? Então, eu estou dizendo que ele indo em sentido a um preço mais normal, né? Ele estava fora do normal, tinha tido uma alta acima do normal nos primeiros meses do ano, e em maio ele agora está convergindo para um preço mais compatível com o preço histórico dele. Professor, Thalita Souza aqui falando. É claro que o tomate acaba liderando, né, essa queda, mas também tiveram outros itens que acabaram caindo. Sim. Eu destacaria aí o arroz, apesar de não ser percentualmente o que mais abaixou, mas é um item que tradicionalmente é importante para o brasileiro, né, para a cesta do brasileiro. E um produto que nos últimos anos, especialmente no final de 23 e começo do ano passado, apresentou uma alta grande, aí ele se estabilizou e agora ele está começando numa trajetória de queda. Então, acho que alguns itens é importante destacar essa estabilidade já tendendo à queda. Professor, isso tem a ver também com questões sazonais, né? A época do ano, a estação, falando no caso aí da redução do arroz e da farinha também, que teve uma queda aí de 4%? Desses dois especialmente, nem tanto, né? No caso do arroz, ele tinha tido também, como eu disse, uma alta grande, agora o fornecimento está sendo regularizado. Não sei se o ouvinte vai lembrar, mas a gente teve inicialmente até um problema internacional que afetou o fornecimento do arroz, depois aqui, ano passado, com os problemas no Rio Grande do Sul, que era um centro produtor importante, então ele está voltando agora para o normal, né? E aí já emendando, né, eu acho que o ano de 25, ele prometia ser melhor do que o 24 em termos da inflação dos alimentos, né? E infelizmente ele não começou como prometido com algumas altas importantes. Mas quero crer que a gente vai caminhar para num sentido um pouco mais normal dos preços, no sentido dele, hoje o preço da cesta básica acumulado, o acúmulo da cesta básica está em 9% em 5 meses. Isso é ainda muito alto, mas creio que a gente vai convergir, principalmente para o segundo semestre, para ter uma estabilidade maior desses preços. Em contrapartida também, né, professora, a gente teve alguns itens que permanecem ali na listagem dos mais altos, né, dos mais caros. A gente tem o caso do café, que a gente já vem falando há bastante tempo. Tivemos também a batata, né, que também é um item que vem oscilando, vem crescendo bastante, infelizmente, ali para dona de casa. Acaba afetando bastante ali, né, no orçamento da pessoa no supermercado, na compra ali do final do mês. Com certeza, né? Falando desses dois aí. Em relação à batata, ela também, assim, ela tem um comportamento parecido com o do tomate. Ela fica muito sujeita a variações mês a mês em função de climas e etc, né? Claro, tem aquela variação sazonal da safra, mas às vezes de uma semana para outra o preço pode variar, né? O que inclusive é um fator a chamar a atenção para que o consumidor preste atenção realmente no preço desses produtos. Já o café, que está caro e também, aí vamos lá, um fenômeno mundial novamente, o café em 12 meses ele praticamente dobrou de preço, né? O consumidor deve ter notado isso. Nesse mês ele voltou a apresentar uma alta, mas acho que a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Então, esse ritmo de aumento do preço do café está diminuindo, né? As previsões é que para o segundo semestre esse preço se estabilize. Então, a gente percebe essa desaceleração no preço do café. Novamente, talvez seja muito otimismo a gente já pensar em quedas, mas pelo menos talvez a gente pare de tomar susto cada vez que a gente vai no supermercado, né? Porque né? É R$10 a mais a cada visita. Então, realmente tá complicado, mas as coisas tendem a se estabilizar nesse ponto também.
Além do susto com o café, né, professora, a gente tem uma alta aí geral, né? Como o senhor disse, falando da cesta básica como um todo, um aumento de mais de 9%, isso desde o começo do ano até agora. Então, apesar dessa queda, que foi a primeira do ano, a gente está pagando mais caro, né, aqui em Campinas. E como é que a gente pode comparar esse valor de hoje aqui na cidade, lá com o comecinho das apurações, que são de 2022, né? Nossa, verdade, né? A gente, lá de 2022, eu vou falar de cabeça aqui, mas Sim. A gente tinha um valor inferior a R$700, acho que era 680 nos primeiros valores que a gente apurou, e de lá para cá a gente está falando de R$120 a mais, né? Isso é bastante significativo, isso aí dá 20%, claro, é um período aí de 2 anos de alguma coisa, mas isso, de certa maneira, reflete uma inflação de alimentos que a gente sofreu no período, né? Então, muitos alimentos passaram por isso. Se a gente pegar aí, saindo só da cesta básica e da cidade de Campinas, mas os alimentos como um todo, fora o ano de 23, né? Nos demais anos, os alimentos foram, dos grupos aí que estão apurados, os que mais puxaram os preços, né? E é em relação a isso até que eu coloco aí a esperança que devemos ter, porque a tendência é que não tenhamos uma inflação de alimentos tão grande esse ano, né? Então vamos aguardar com otimismo, mas com atenção também, né? Professor, e no comparativo ali também com outras cidades, né, observando outros municípios, Campinas ainda lidera essa alta, acaba pesando mais no bolso. O que vocês avaliam aí aqui em outros municípios, em relação a outros municípios, no comparativo? Sim, esclarecendo, né? A gente faz essa apuração, o Observatório PUC Campinas faz essa apuração para a cidade de Campinas, né? Em outras capitais, a gente replica a apuração que é feita pelo DIEESE, né? E no nosso boletim a gente coloca isso. E realmente, quando a gente faz a comparação de Campinas com essas outras 17 cidades, capitais do país, Campinas tem uma cesta básica acumulada hoje, ou variação da cesta básica, de 9,13%, um pouco à frente da cidade de Belém, que está em segundo lugar, com 9,09%. Então, Campinas foi a cidade que durante o ano mais teve a variação da cesta básica. Em contrapartida, neste mês de maio, também foi a cidade que apresentou o maior recuo, né? Um grande número de cidades apresentou recuo, mas Campinas foi a que apresentou o maior recuo. Então, assim, temos um cenário que no ano é um cenário ruim do ponto de vista de valores altos acumulados, mas para o mês de maio há uma sinalização de melhora nos preços, né? E aí, trazendo um pouquinho de otimismo, como o senhor disse, né, professor, para o segundo semestre, né, para o consumidor aqui em Campinas, que está tomando sustos aí a cada ida ao supermercado, a gente pode ter uma esperança, pelo menos, de recuo ou de que o aumento não seja tão alto aí para os próximos meses, é isso? Sim, eu acho que até alguma coisa que vinha acontecendo já, sempre a gente verificando 1 ou 2 itens puxando essa alta, né? Ora foi o próprio tomate, ora a batata, apresentando variações assim acima da casa dos 10% no mês, né? Esse mês, ao contrário, né? A gente teve um item que teve uma grande queda e os que subiram não subiram tanto. Então, de certa forma, isso mostra que os preços não estão variando tanto, né? E aí, quando há uma estabilidade da maior parte deles, um preço que caia, isso já puxa a cesta para baixo. Então, é o que a gente espera, que a gente não tenha mais tantas variações, né, e que aí a gente possa convergir para uma estabilidade. Pedro de Miranda Costa, ele que é professor do Observatório PUC Campinas, coordena também esse estudo, falando conosco aí dos valores da cesta básica, a primeira queda em 2025 registrada no valor médio aqui em Campinas. Professor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui pra gente. Boa tarde, bom trabalho por aí. Eu que agradeço, é sempre bom ter essa oportunidade de conversar com seus ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Agora, 2h59, a gente faz uma pausa rápida aqui para o intervalo, para o repórter CBN e já volta com mais informações.